olha lá, gurias, na TV estamos no ar, lançou! Vamos comemorar! Feliz Dia da Mulher pra você que tá aí com a gente, nos assistindo. Não poderia ser num dia tão especial este lançamento do projeto, que já vem sendo conversado há bastante tempo. Quando as duas, a Karina e a Karen de Oliveira, as duas, porque são gêmeas, pra quem ainda não se deu conta, né? Por dentro e por fora, por dentro vocês já vão acompanhar agora o contexto, tá? Porque por dentro e por fora, as duas já participaram de alguns programas meus aqui, junto com Talk Biz, Primeira Impressão, na casa da CMK Estúdios Digitais. E o que acontece? A gente vem conversando sobre a necessidade dos negócios, da inteligência emocional, da liderança e também da mente, das emoções, que aí entra o papel o papel da Karina, aliás, a estética, o da Karen das emoções. Olha, eu tô emocionada, gurias. O papel da psicóloga, da biomédica. mais fácil. Como não se emocionar, né? Porque é uma tríade. Estamos em uma tríade aqui. E a gente resolveu explodir, né? Resolveu explodir pra falar o que é com a mulher, pra resgatar a mulher. Porque a gente, né, gurias, nós chegamos num consenso assim, existe uma problemática hoje no universo social, que é a questão da crise de identidade, a questão dos desafios de estresse, a questão de doenças, a questão de não saber quem eu sou, a questão de eu não ter ânimo pra fazer as coisas, e por aí vai. Olha o tanto que vai. E a gente tem um compromisso, um propósito social, as três, cada uma com a sua profissão. A gente tem essa intenção de dar energia pra mulher, ser quem ela é, ter autenticidade, ser única, explosiva, né, em todas as suas ações. E para isso ela tem que ter energia, ela tem que estar bem, ela tem que ser autoconfiante. Mas sobre isso também, aí vocês vão falar mais, né? Cada uma dentro do seu galho, assim, né? Dentro, né, do seu cantinho. Resolvemos unir tudo para falar sobre empoderamento empreendedor, empoderamento para lidar com a vida e também não deixar o seu autocuidado. A mulher tem que ter autocuidado. Vamos unir tudo e vamos lançar um podcast. E aí, só contando um pouquinho da historinha, antes de deixar a bola para as gurias, e aí aconteceu que o nosso marqueteiro aqui de plantão, né, o Rodrigo Marrone, que eu acho que tá nos assistindo, eu já avisei ele disse assim, gurias, por dentro e por fora. Não foi assim? Isso, perfeito. Acho que a Beta não tava aqui, eu chamo ela de Beta, tá? Mas é Karen, tá? É, pros íntimos, eu vou chamar de Karen. A Karen não tava aqui, mas aí a Karina estava, e a Karina disse... Uau, né? Falou, uau! Rodrigo, nós somos gêmeas da beleza. Ele disse, não, é por dentro e por fora. Vocês são por dentro e por fora. Psicóloga e biomédica. É muito mais do que só gêmeas da beleza. É. Porque completa. Aline liderança, uma psicóloga e outra biomédica. Perfeito. E aí foi. Aí ali a gente começou a costurar. Foram várias reuniões, né? E aqui estamos, lançando o Dia da Mulher pra você. Esse projeto maravilhoso que é pra te construir. Agora eu vou deixar pra vocês se apresentarem. Muito bom, Aline, muito bom. Quando tu fala do nosso estrelismo, desse brilhantismo todo, a gente pensa assim, a gente é a atriz principal aqui? Não. É você, mulher, que tá aí, que vai nos assistir. Então, para começar, a gente tem que entender que esse programa não vai funcionar se não tiver a grandeza dessas estrelas lá de fora. E a gente veio aqui para trazer essa esperança, porque tem muita gente que precisa brilhar. Não só nós, a gente já sabe o nosso papel e a gente está desenvolvendo ele. Por que a gente sabe? Porque a gente tem posicionamento. A gente está aqui. Quando a gente sabe o nosso papel, a nossa identidade, a gente faz dar sentido para a vida de outras pessoas. Opa, a gente não se alimenta só disso, entende? Gostei. Então, isso aí é frágil impacto. A gente precisa entender o nosso papel. Karen, qual é que é o meu propósito? O teu propósito é aquele que tu divide com o outro. Ele não fica só guardadinho no escuro. Não, a gente nasceu para brilhar. A gente é estrela. Então não somos eu, Karina, biomédica, psicóloga, jornalista, estrela. Não, somos todas estrelas. O que seria uma sem a outra? O que seria você que está nos assistindo sem a sua mãe, sem a sua irmã, sem a melhor amiga? Entende? É um consenso. A gente é um time muito forte. E tem algumas de nós que esquece quem é. Acredita em mentiras, acredita que não vai brilhar, que não consegue, tem medo, tem assombrações, tem sombras, né? Então, assim, a gente precisa desse lugar aqui para poder colocar essas mulheres no seu lugar. Qual é o seu lugar, mulher? Vem junto com a gente. E é por isso que eu tô aqui. É por isso que tu tá aqui também, né? É por isso que eu tô aqui. É maravilhoso. Falar, gente, da unicidade da beleza. Porque não faz sentido, Aline, eu trabalhar com beleza se eu não tiver a mulher que queira se cuidar. E quando a gente fala de dentro para fora, a gente sabe o que tem para oferecer.
a gente sabe que a gente não consegue trabalhar com isso sozinho. Não. E eu convido todas as mulheres aqui, quando a gente pensa assim, a gente tá num mundo aí que a estética tá assim, tá assado. Eu até tenho uma frase que eu trouxe de uma biomédica que ela ouviu numa cirurgia um tempo atrás, que o médico brincava com o enfermeiro. Ser como sândalo que perfuma o machado que o fere. Que o fere. O sândalo, ele é uma raiz e quanto mais tu mexe nela, mais ela perfuma. E nós, mulheres, a gente não precisa se esforçar para ser essa raiz que perfuma. Porque a gente já nasceu com esse brilho. E eu tô aqui para ajudar. Então, assim, se falta um toque, eu tô aqui para dar. Mas que toque é que falta? Nós vamos falar sobre isso. Porque existe uma unicidade da beleza dentro de cada mulher. A gente é como o sândalo. A gente fere qualquer coisa que a gente toca e a gente deixa lá. O nosso perfume, o nosso cheiro. Ai, me Que legal. emocionei. Não, Isso é forte, sabe o que ela isso é falou? forte, hein? Me lembrei de um estudo Isso é agora, forte. recente, que mostra que uma casa que é habitada por uma mulher 10 horas, minimamente 10 horas, ela já muda o cheiro. Sim. Ou seja, um homem pode até viver sozinho e cuidar da casa, perfumar ela, cuidar. Agora, Ele a pode até se ciência esforçar. prova que o cheiro muda quando uma mulher habita nessa casa. Exatamente. O interior da casa, olha. E essa frase, ser como sândalo, que fere não. Sândalo é uma O árvore. sândalo, ele é uma raiz. É uma raiz de uma árvore. Ele é uma raiz, vocês sabem, vocês já viram na praia a bolinha de sândalo, coloca no roupeiro, no carro. Ser como sândalo que perfuma o machado que o fere. Quanto mais tu mexe na raiz... Quanto mais ele é machucado, mais ele perfuma. Mais ele perfuma. Que fantástico. E eu não tô dizendo com isso que a gente tem que fazer cortes e deixar cicatriz. Porque eu não gosto de deixar cicatriz nos meus pacientes. Eu sou anti-cicatriz. A vida já traz cicatrizes. E a gente tá aqui para curar essas cicatrizes. Porque vamos falar de vida real, né? E eu acho que a mulher, ela exala um perfume mesmo que ela não se esforce. Ela nasceu com esse talento. É dela, Deus já deu. Ai, que lindo Então isso. a gente tá aqui pra isso Que hoje. mensagem linda no Dia das Mulheres. Olha aí, anota Tá isso aqui pra aí, viu? isso. Esse dado, eu adoro pesquisas, adoro isso, porque às vezes o que a gente fala é meio conceitual e filosófico, e as pessoas meio vai pro lado da ética, da moral, e as pessoas que estão nos assistindo, pessoal, isso aí é conversa pra boi dormir, é mais do mesmo. Não, Agora, isso quando é uma a gente traz pesquisa. dado, É um eu dado. sou, opa, que as gurias estão falando ali, eu preciso escutar. E essa frase foi dita por esse médico, a doutora Elisa Biasi. Era o sonho dela ser médica. E durante a cirurgia que ela pôde assistir aos 17 anos, esse médico brincava com o enfermeiro. Ser como sândalo que perfuma, ser como sândalo que perfuma o machado que o fere. É. Ela disse que nunca mais esqueceu. Até essa doutora, a gente perdeu ela agora na pandemia. Ser como sândalo. E ela deixou isso registrado. Deixou em um dos legado. livros dela sobre beleza. Sobre uma simples argila. E tá aí outro ponto importante que tu falou, ela deixou legado. Olha o convite para as mulheres, tu falou em posicionamento. Posicionamento, cada mulher tem sua experiência, tem um legado para deixar. E hoje de manhã, quando eu abri o vídeo no meu stories e falei Feliz Dia das Mulheres, eu disse, mulher, você tem uma força que é a força de gerar. É a força de um ventre que só você tem. Ainda que a gente trabalhe numa sociedade que tenha suas equiparidades por gêneros, enfim, você tem uma força que é única. E olha o que a gente está dizendo, olha o que a Karen trouxe para nós. 10 horas num lar contamina, né? O cheiro, tudo energia. Então, a gente quer te convidar a entrar nessa energia conosco aí. Em todo episódio do programa, porque não é só o programa, a gente vai lançar outras coisas também dentro dessa marca, por dentro e por fora. Tem muito projeto acontecendo. Vamos nos apresentar um pouquinho para quem não nos conhece? Vamos começar pela Karina? Como quiser. Tá, vai, te apresenta, Karina. Eu sou Karina Oliveira, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 18 anos na área da estética. Comecei como depiladora, trabalhando com sobrancelhas. Levei aí 7, 8 anos para me formar na área da biomedicina. A verdade é que eu estudo há 20 anos sem parar. Eu nunca parei. A estética é um mundo que para mim não tem fim. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que preciso estudar. E assim, eu não me contento somente no trabalho do consultório. Para mim, eu tenho que ir além. Quando as pessoas falam aí hoje de medicina integrativa, eu digo, isso é muito além. É levar... Essa semana mesmo eu trabalhei com uma limpeza de pele. E eu disse, poxa, era um casal. E eu digo, coisa linda, um casal se cuidando com uma limpeza de pele. E essa é a medicina que eu entrego, é a saúde que eu entrego. É sobre entregar beleza em forma de saúde. E eu poder dizer para aquele casal assim, usa uma argila verde, que é um produto tão natural e que alcança lá o colágeno da pele. Sabe? Sabendo que a gente tem produtos
tão infindos pra gente injetar e tal, mas é sobre essa entrega, porque eu sou assim. Eu gosto de resoluções, eu gosto de trabalho. Então, eu venho lá bem de baixo, eu trabalho desde os 12 anos com comércio, com o público, mas eu tenho uma entrega que eu saio abraçada com o meu paciente do consultório. Então, essa sinergia, essa tríade, ela vai além, é sobre o percurso do cliente. E é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu procuro além. Eu tenho que escrever, eu tenho uma entrega que eu tenho que estar muito bem para atender a pessoa. Eu sou Karina Oliveira. Eu não é só sobre tirar um pelo do lugar e colocar, não é só sobre fazer um preenchimento, é sobre curar com a área da beleza. Deixa o teu arroba aí pro pessoal já ir ao mesmo tempo que tá nos assistindo, já ir vasculhando ali. Meu arroba é doutora Karina Oliveira, com 2 As no final. Tem o arroba do Instituto também, que eu atendo em Porto Alegre, Moinhos de Vento. Então, procurem, que a gente fica à disposição. Maravilha. Muito bom, muito bom. A nossa estrada é meio parecida, assim, não é porque a gente é gêmea. Não é só por coincidência, nada a ver, não. A genética não ajuda. Faz 20 anos que eu também sou psicóloga, mas assim, é uma caminhada, né? A minha sogra diz, Karen, tu já nasceu psicóloga. Imagina que tu deva ter a mesma idade. Imagina que a gente nasceu com 3 minutos de diferença, mas não quer dizer, né? Nada a ver, pura coincidência. Mas a minha sogra diz que eu já nasci psicóloga e é verdade, só faltava o canudo. É diferente da Karina, que levou 8 anos, eu levei 14 anos para me formar. E essa experiência foi incrível, porque graças a Deus eu não nasci rica, graças a Deus eu tive que conquistar. Olha, graças nova. a Deus, a gente tem que aprender a ter gratidão, né, pela nossa história, Sim. pela nossa raiz, assim, diz que a gratidão e a alegria são irmãs gêmeas. Olha, né? olha. A gratidão e a alegria são irmãs gêmeas. Então, assim, eu sou grata a Deus porque eu não nasci rica. E eu precisei caminhar em tudo que foi ruela, beco, aresta da psicologia para me formar essa psicóloga clínica que eu sou. Sim. Então, hoje eu trabalho com avaliação e diagnóstico de crianças e adolescentes, porque os pais chegam desesperados. Karen, meu filho vai morrer, ele tá isso, ele tá aquilo. Calma, mãe, vem cá. A gente acolhe, a gente aplica 3, 4 tipos de testes ali com validação científica. E aí, se essa criança precisa de terapia, aí a gente dá sequência, mas muitas vezes não. Muitas vezes é susto, é medo, e aí a gente já trabalha com medo do pai, da mãe. Entra a questão da mulher, eu atendo muitas mulheres, homens também, né? Na terapia, eu gosto de dar continuidade para jovens e adultos. E aí as crianças e os adolescentes menores, que eu gosto de dizer, aí eu encaminho para colegas, né? Porque a gente precisa saber qual é o nosso melhor lugar. Então, eu gosto muito de trabalhar com adultos e já vou dizer por quê. Porque eu fui uma criança muito inquieta com a tristeza e a dor. Como eu disse, a gente não nasceu rico. Tinha algumas situações, algumas crises lá em casa, tanto privações financeiras quanto privações emocionais também. A gente teve um modelo, né, dos nossos queridos familiares aí que nos deixaram marcas profundas. E eu queria sempre entender, mas tem que ter algo bom. E eu lembro que eu falava com a mãe, não, mãe, mas tem que resolver. Mas como é que é aquilo? Por que tá doendo tanto? Não, mãe, mas não vai ficar nesse lugar. E eu lembro da minha mãe também, cuidando de 3, né? Enquanto o pai trabalhava na serralheria. Ela também, catando essas conquistas, ela administrando, ela trabalhando no interior da casa, e ela formou essas filhas, né? Que nós poderíamos, com a privação, pender para outras áreas, como tráfego, como vida fácil, como sentar em qualquer colo, comer qualquer coisa. E não. No nosso contexto, e eu respeito você que não tem esse contexto também, mas nesse contexto, a gente aprendeu a fazer do limão uma limonada. Que ótimo, que lindo. Então, a psicologia entrou na minha vida porque eu sempre gostei de cuidar do ser humano. E hoje eu cuido do ser humano. Hoje eu levo também palestras, eu entendi que essa hora, esse podcast nunca mais vai voltar. E vai ficar passando sempre. Esse tempo nunca mais volta, então tem que ser o melhor podcast da nossa vida. A entrega daqui presente. a 10 dias a gente vem de novo, vai ser o melhor podcast da nossa vida. A hora no consultório com o meu paciente é a melhor hora. Então, aí eu pensei, gente, como é que eu vou levar mais informação? Então, comecei no campo das palestras, né? Então essa hora eu posso falar para 50, para 100, para 500. Então, é uma coisa que se multiplica. A bondade, a alegria, a gratidão, gente, isso faz filhos. Isso faz filhos. Então, a psicologia, ela é tudo isso e mais um pouco. Eu não consigo não dar voz e ouvidos para quem não tem. Fantástico. Eu sempre digo que no consultório, quase assim que eu sou paga para falar mentiras. para desmistificar as mentiras. Porque as pessoas chegam acreditando que elas não têm valor.
As pessoas chegam acreditando que elas não são estrela, que elas não podem brilhar. As pessoas chegam acreditando que a vida das drogas, do fracasso, da prostituição, ela é o melhor lugar. E eu tenho que dizer para elas que elas acreditam numa mentira. Entende? Elas têm uma inversão da realidade. Mas, Karen, o meu pai, ele não me cuidou, ele me bateu. Mas esse é um problema dele, ele vai se haver com Deus, com a vida, com a justiça. O teu problema é seguir daqui, tu não pode continuar a escolher ficar apanhando agora dos teus namorados, dos teus amigos, das tuas amigas. Mas, Karen, eu fui pobre. E aí, tu precisa ser pobre, fulana? Aí ela, pois é, mentira, tu não precisa ser pobre. Entende? Quando a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe quem a gente é. Nosso merecimento. Então, eu digo que eu sou paga para revelar às pessoas que elas estão acreditando em mentiras que o próprio cérebro conta. Então, a gente tem 2 cérebros aqui, né? Racional e emocional. Se a gente não cuidar, as emoções elas vão falar o tempo inteiro. O que são as emoções? Medo, tristeza, raiva, nojinho, angústia. Entende? Então... E tem o cérebro primitivo também, que é o límbico, né? Que é aquele que starta todo, bota o gatilho pra pegar fogo. Aí tu tá falando já do inconsciente, né? Exato. Que tu tem que administrar com o emocional e com o racional ao mesmo tempo. Na verdade, a gente não tem isso separado, são ruas que se retroalimentam. Exato. Agora, tudo que o nosso cérebro inconsciente ele guarda, em algum momento ele vai trazer pra fora. Sim. E que, graças a Deus, tem o psicólogo pra ajudar a gente a ver isso, né? Amém. Porque Exatamente. quando tu fala isso, eu como biomédica, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças. Agora, quando vai falar do inconsciente, da estética, opa, tem eu aqui pra ajudar. É porque o inconsciente exatamente. não é dito. O inconsciente é aquela febre que tu não sabe que é febre, até que tu veja no termômetro e entenda, uau, tô com febre, agora eu vou tomar o paracetamol, agora eu vou descobrir qual é a infecção. Exato. O inconsciente é aquilo que tu não pega, não apalpa. Então, uma criança, ela não sabe se o carinho que ela ganhou foi um carinho bom ou um carinho ruim, mas o inconsciente registrou. E na vida adulta, a forma como ela vai aceitar os carinhos, se positivos ou negativos, vão falar a linguagem do inconsciente, que não tem voz. Olha o perigo. É através do comportamento. Olha o perigo disso aí, olha quantos episódios pra tratar isso aí. E olha que interessante, né? Já puxando isso aí, são fatores ocultos. É como o envelhecimento. Ele não é um inconsciente, mas ele é um fator oculto. A gente só enxerga a ruga e o envelhecimento quando ele aparece. Mas ele tá vindo sem pedir licença. Ele tá por trás da toxicidade, das nossas ações, da falta de sono. Assim como a pele seca, assim como as manchas. Falta de água. Assim como a queda de cabelo. Quando tu vê, ele chegou e isso te faz perder muita autoridade no mercado. Sim. Hoje em dia tu pode ter a melhor formação do mundo. Então não ter beleza é como não ter nada mais na sociedade, infelizmente. Então tem coisas que a gente pode fazer. Fatores ocultos. Perfeito. Karen, olha pra aquela câmera lá e deixa o teu arroba. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa daqui? Deixa o teu arroba. @, Karen Oliveira, psicóloga. Karen com C. Tudo junto. Karen Oliveira, psicóloga. Vocês vão achar fácil aí. Acha fácil. Acha fácil. Acha fácil. Facinha. Facinha. Porque a estrela tem que brilhar fácil. Exato. Tem o fácil ruim, né? O fácil patológico, aquele que a gente não se valoriza. Mas esse não. Esse a gente quer dividir mesmo. É disseminar o conhecimento. É pra brilhar. Né? O objetivo é educar essas pessoas psicoemocionalmente, fisicamente, né? Profissionalmente. Então, tem que brilhar. Então, facinho. Nosso arroba tem que ser facinho. E o meu é Aline Wolf, com W, 2 Fs no final, 2. Lembrando que a gente está aqui na casa da SMK Estúdio Digital, que foi a casa que nos acolheu com muito carinho para fazer nessa estrutura. Olha, guria, gente, olha a qualidade disso aqui. Que lugar, olha, né? Excelente. Olha como a gente pensou nos detalhes para você, tudo nos detalhes. E vai vir mais por aí, com toda essa estrutura. Eu sou a Aline Wolf, então, sou jornalista com base de formação, como as gurias já disseram, a Karen disse, né? Sou especialista em marketing para os resultados e trabalho muito a questão da liderança, gurias. Por quê? Acredito que só lidera negócios e marca quem lidera a sua vida. E olha só, as minhas melhores... Vou falar das minhas melhores porque a gente tá direcionando hoje pro Dia da Mulher, né? E você mulher, mas também serve pra você homem também, tá? Com certeza. Homem de A gente plantão. tá direcionando aqui, até porque tem um style rosa, enfim, mas serve pra você também. O que acontece? As minhas melhores clientes, aquelas que fazem as coisas acontecerem, não sei se é uma magia do universo, se é de Deus, o que é, são aquelas que têm penso positivo, são aquelas que têm vitalidade, são aquelas que têm mente positiva. Essas têm resultado. Agora, aquele cliente que chega na minha frente e fala, me ajuda porque daqui a um mês eu não vou ter dinheiro pra nada, desesperado, uma crença negativa, um peso, esses eu posso fazer melhor estratégia de marketing. Parece que não vinga. E aí, a gente tá falando aí eu descobri
que quem tem resultado em marketing, em vendas e negócios é quem lidera a sua vida. É quem lidera, é quem sabe fazer acontecer, é quem sabe fazer, como a Karen disse, do limão uma limonada. Opa, a gente precisa, então, ativar algumas coisinhas de mindset. A gente precisa ativar, quebrar muitas crenças para fazer as pessoas o quê? A terem um lugar de fala. E aí, quando a gente começa a ensinar marketing, a gente começa a se dar conta, a gente se debruça sobre os resultados, sobre os relatórios, sobre as pesquisas e percebe que quem ganha dinheiro, isso para grandes empresas, para pequenos, ou para nós, enquanto MEI, individual, tá? Ganha dinheiro quem ensina o outro. Olha só, ganha dinheiro quem tem posicionamento. Olha só, ganha dinheiro quem tem autenticidade. Ganha dinheiro quem tem propósito social, quem quer ajudar o outro, quem cuida do seu cliente, quem quer sanar as dores do seu cliente. Olha que coincidência. Estão ganhando dinheiro quem tá olhando para o outro. Quem tá multiplicando. Quem tá multiplicando, tem que estar transbordando. Pronto. A gente tem que ensinar isso. E aí eu tô já há 3 meses fazendo transmissões, fazendo o que eu digo para meus clientes fazerem. Resolvi botar o chapéu e dizer, eu vou falar sobre isso. E aí nessa conversa nossa, eu disse para as gurias, eu preciso falar para mulheres liderarem as suas vidas, para elas crescerem, para elas empreenderem. Ainda que elas gostem de ser CLT, tá tudo bem, né? Adoro as carreiras profissionais, enfim, né? Mas a gente tem que ter uma liderança em todas as áreas das nossas vidas. Nós temos que ter uma liderança dentro de casa. Não é só no sentido de empreender. É a mesma veia. Ontem mesmo eu postei nos stories um vídeo de uma grande líder do Shark Tank e ela disse, olha, não adianta nem você ir pro mercado, pro jogo dos tubarões, se você não aprender a liderar primeiro dentro de casa. Né? Então, é sobre esse jogo. Vamos ensinar, então, fiz um pacto com as gurias, vamos ensinar as pessoas, as mulheres, a liderarem suas vidas. A crescer, né? A crescer. Ponto. De dentro para Estamos fora. junto. Marqueteira, perfeito. Liderança, empresaria, né? Então, é liderança feminina, empreendedorismo feminino junto com mente e junto Saúde com mental estética. e saúde física. Porque a estética não é algo... A estética precisa, a gente precisa se presentear. A gente precisa... Quando eu passo um batom, eu tô me cuidando. Não é sobre o batom, é sobre o sentimento, a emoção, o meu poder de autocuidado, né? Então, agora, o que não pode é eu achar que eu não mereço batom, ou botox, enfim, né? Como exemplo. Ou eu não achar que eu não mereço, ou eu, então, fazer só isso pra tentar nutrir o resto, que é a minha mente que tá fraca. Por isso. Olha aqui, por isso que nós estamos aqui, tá, gente? E vamos começar, então, dito tudo isso, vamos falar de identidade. Identidade. Perfeito. Cada capítulo vai ser, um sacode pra você, tá? Essa é a intenção. Identidade. O que é identidade pra vocês, gurias? Cada uma vai puxar a brasa pro seu assado aqui, mas o que é uma mulher com identidade? Ou uma mulher autêntica, uma mulher única, uma mulher que brilha, uma mulher que não precisa olhar pra grama do vizinho, que não precisa se preocupar com a outra, que não precisa disputar mercado com outras mulheres. Que mulher é essa? Posso começar? Pode. Posso começar? Eu já ia... Mas se Pode, quiser emendar, olha eu. vai. Pode. Olha eu. O que Deixa essa eu mulher respirar. pode? Já quase cuspindo aqui. Vai lá. Gente, a identidade, ela tem vários fatores. Mas, em especial, a identidade é inata. É aquilo que nasce com a gente. Só que aí, esses vários fatores não fica só em mim. Não é só aquilo que nasce em mim. É também aquilo com quem eu me relaciono, como eu me vejo, como eu me enxergo. São as minhas vivências sociais, são as minhas vivências materiais, aquilo que eu me alimento. Então, aí eu pergunto assim, tá, mas identidade é a minha personalidade? Não. Personalidade faz parte da minha identidade. Então, muitas coisas fazem parte da minha identidade. Memória, pensamentos, sentimentos, fome, desejo, objetivo. Desejo é diferente de objetivo. Desejo é um carro motor. Mas sem a ação, só fica na motivação. Por isso, talvez algumas mulheres não saem do lugar na liderança. Ou outras têm muitas motivações, mas não caminham, ou outros. Isso vale para os homens também, né? Então, identidade se aplica ao meu ser multifatorial. Então, só que o que acontece? Quando a gente nasce, eu não botei brinco, né? Os meus princípios de vida, de fé, não me ensinaram a gostar do brinco e tudo bem, eu acho lindo. Não vejo problema nenhum, mas não tô aqui para falar sobre o brinco. Mas o que na maioria das culturas, a menininha nasce, o que a mãe coloca o brinco? Por que ela bota, Aline? Pra deixar mais afeminada, Pra quê? né? Não, pra Mais brilhar. pra brilhar, boa. Quando a gente Boa. nasce, a mãe coloca um brinquinho ali pra brilhar.
No Boa. meu caso, a mãe não botou o brinco, mas ela colocou um laço. Nós andava igual, né? Se a mãe fazia uma Meia blusa de bolinha. meia blusa de O brinco bolinha. vinha de outra forma. Então, assim, Tem é o que brilhar cabelo igual. comprido, é o laço. Sabe o que acontece? Aí a criança cresce com aquele senso de que tem que brilhar. Identidade. Espontaneidade. Uhum. E aí o que acontece? Quando essa criança vai, ao longo da vida, desenvolvendo e crescendo, ela vai sendo frustrada. E aí ela vai acreditando que ela não pode mais brilhar. Ela esquece que ela nasceu para brilhar. E aí ela já tá invertendo a realidade. Então ela esquece até qual é o próprio nome. Ah. Tem pacientes que chegam no consultório que têm culpa de brilhar. É como se alguém dissesse assim, nossa, Karen, tua fala no Culpa de podcast ser feliz. foi linda. Culpa de ser feliz. Culpa de ser feliz. Ai, Karen, tu falou tri bem lá. Ai, louvado seja Deus. A pessoa já toma até um susto. Tá, mas falei alguma coisa errada? Não, eu não tô roubando o brilho de Deus. Deus, ninguém rouba o brilho de Deus. Só que a gente é filha de quem? De Deus. Então a gente tem que brilhar. E a gente esquece disso. Ah, mas o meu pai e minha mãe, eu volto no pai e na mãe, né? Ah, mas tem problema? Não importa. Honra porque tu nasceu, mas vai brilhar. E aí as crianças começam a crescer, jovens, adultos, e aí começam a esquecer desse fator, não brilham mais, é aquele fogo que vai se apagando, mas bem capaz que eu vou ser lá que nem a Aline ou a Karina Biomédica. Bem capaz, né? 8 anos estudando, 15, bem capaz. Não, eu prefiro ficar aqui, ó, sentada lá no banco, escutando e degustando o que as meninas têm pra dizer pra nós. Degusta, mas sai pra ação, porque tu nasceu pra brilhar. Então, identidade é esse brilho único, individual, que não pode ser diminuído nem quando a gente é casado. Ou seja, significa que quando eu nasci sozinha. Mesmo a Karina do meu lado ali, mas eu nasci e caminhei. Quando eu morrer, eu vou ter o meu momento de morte. Então, agora imagina eu e o meu marido entendendo esse poder. Daí tu soma 2 identidades fortes. Aí explode. Aí é um casal que misericórdia. Sai da frente que eu tô chegando. É. Mas quando um desse casamento não entende o poder que ele tem, vai ser muito difícil essa relação continuar. Essa empresa ser conquistada. Por quê? Porque um vai estar lá, ó, lá na frente Isso a milhão, porque ele tá brilhando. Isso e o outro vai quando ficar não atrás. puxa o outro, né? Quando vê que o outro tá O crescendo. outro geralmente E puxa. quando um não tem bem a força É. e sabe quem é, Aí se mistura. se mistura. Se mistura, aí se mistura. perde. Aí mistura se perde a facilmente. identidade. Aí tem uma identidade do casal, mas não tem a individual. Então, resumindo, identidade é aquilo que eu sou em essência e somado aos meus atributos de crescimento, de sociabilidade, de vivência. E eu preciso saber quem eu sou, como eu fui criada e o que eu quero melhorar, Olha o que só. eu quero desenvolver. Tu tá falando e a cabeça da gente, isso é marketing, tá, gente? A gente começa, a imaginação começa a funcionar, tá? Não, isso E é aí tu- psicologia, né? Psicologia, psicologia. Não, isso é Puxa, biomedicina. Olha dá só, isso é licença, biomedicina, né? Viu? Ó, Ó. dá licença, cada sado, cada macaco puxa pro seu galho, né? Olha só, tu tá falando isso, aí eu tô pensando assim, ó, aquela pessoa, tá? Nasceu com brilho, aí vai perdendo o brilho, começa a enxergar o brilho em outra pessoa, aí chega um Isso, ponto que ela tá perfeito. admirando aquela outra pessoa, aí daqui a pouco ela começa descendo, aí a admiração passa a ser o quê? Culpa, medo, frustração, passa a ser até uma distância, começa a machucar daqui a pouco. Ai, porque eu não mereço, ai, porque eu não sou. Deixa o outro brilhando. Dependência emocional. me Dependência veio emocional. E aí, olha o perigo disso. Eu não só mais acho que eu não mereço, como eu paro de modelar. Eu paro de me inspirar e passo a invejar. Aí tu precisa Aí, do outro, quando né? tu tá no nível de inveja, tu tá tão em baixa energia, que não só tu não prospera, como tu atrai coisas ruins pra tua vida, Por escolhas, né? por escolhas. E tu quer ver como é que eu defino a identidade? Mas só um pouquinho, às vezes, escolhas que não são totalmente conscientes, viu? Isso. Às vezes a pessoa escolhe estar do lado de um cara que machuca ela, por exemplo, e ela não entende que ela tá do lado dele porque ela esqueceu quem ela é, ela não sabe. Ela só acha que pra ela poder brilhar, ela tem que grudar naquele pilar ali de esperança. E aí ela vai apanhando abaixo disso. Até porque ela não enxerga outras modelagens no entorno dela. não, Ela não tem é percepção ninguém de que ali. existem outras Ela realidades. só é alguém com aquele outro. E tu quer ver uma coisa que é interessante a gente falar sobre o que é identidade? A gente nasceu com 3 necessidades, regra na nossa vida. Uma física, uma mental e uma espiritual. Uhum, A soma disso tudo é a identidade. uhum. Quando tu não contempla isso na tua vida, o físico, o mental e o espiritual, ferrou. Tu perdeu a tua identidade. Tu não consegue nem gerenciar tuas emoções. Quando eu atendo um paciente meu, doutora Karina, o que que tu faz? Eu faço biomedicina estética. Quando eu faço ali um bioestimulador de colágeno e preencho... Não, vamos falar ali de um lábio. O meu objetivo é curar, é preencher algo que estava faltando no lábio.
Eu atingi uma necessidade física, que foi o lábio, que deu consciência à mente e que elevou o espírito. Regra. Só que se a ferida, mas se o problema tá mais embaixo, melhorou o que não tu deu um remédio, mas tu não curou a causa, né? Mas melhorou o que ali? A identidade da identidade, pessoa. claro. Se tudo que a gente oferece para as pessoas eleva a identidade, a mexer na identidade delas, a gente está seguindo o caminho certo nas nossas profissões. Então, assim, ó, sempre o que é identidade é a soma do físico, do mental e do espiritual. Perfeito. E se as pessoas não entender que esses 3 princípios da vida, eles têm que estar completos, ferrou. Tu pode fazer o melhor doutorado do mundo, o melhor estudo do mundo, tipo, quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Agora eu vou puxar pro meu lado, que é o seguinte, se tu não tem um propósito forte pra servir o outro, tu não consegue, tu esquece do porquê que tu acorda todos os dias, tu esquece de se cuidar fisicamente, tu esquece de se cuidar espiritualmente, e tu esquece de se cuidar emocionalmente, né? E tudo isso vocês estão trazendo, a pessoa esquece porque ela perde energia quando ela não tem um propósito social. Mas como é que ela vai ter um propósito se ela não consegue entender que ela tem necessidade física, necessidade mental e espiritual? Como é que ela vai saber que ela tem o direito de chegar no consultório para limpar a pele dela? Vocês acham que isso é uma questão de falta de educação familiar, ou cultural? O que é? Qual é a origem? Também. A gente tá vivendo num mundo muito polarizado, né? Com tanta informação. Mas as pessoas não sabem como cuida do espiritual, por exemplo. As pessoas não sabem como cuidar do físico. Elas só sabem que se doer tem que ir no hospital. O que a gente trabalha com prevenção? As pessoas não sabem como é que cuida do mental. Então, quando há uma necessidade, já tem uma falta. Então, o que significa? O meu desejo era amanhecer linda e bonita, já maquiada. Tá, mas se esse desejo ele não acontecer, eu vou dar o meu jeito, eu vou me responsabilizar por ele. Então, eu sei que para acontecer eu preciso comprar aquela maquiagemzinha que me agrada, né? Eu sei que eu preciso dormir na vida adulta pelo menos 7, 8 horas de sono, na vida adulta, né? Se tu funciona com 3, 4 horas, eu te respeito. Mas cientificamente falando, a gente precisa, enquanto adulto, dormir 8, 7 horas. Então, a pessoa diz, mas qual é que é o meu melhor horário? Pode ser que o teu seja de manhã, o meu seja mais à noite, né? Eu preciso estar dormindo já 10 horas, o outro precisa estar dormindo à meia-noite. As pessoas, elas não têm autoconhecimento. Elas não sabem o que elas... mas como é que é cuidar da saúde física? É só ir no hospital? Não, é cuidar antes. Como eu estou me alimentando, qual é a minha atividade física, como estou acordando, com o que estou trabalhando. Mas como é que eu cuido do meu espiritual? Onde é que está a tua fé e a tua crença? Tá onde? Tá no sapato ali do podcast? Tá na doutora? Tá na Aline? Tá em Deus? Tá no pastor? Quem é que manda? Onde é que tá? Aí a gente pode caminhar para muitas áreas. É que rege os princípios. Exato. E aí o que acontece? Nessa busca de propósito, o que é propósito, o que é propósito, o que é lindo, as pessoas estão cumprindo o protocolo. Então elas vão para a igreja para cumprir o protocolo, não porque encontraram o propósito. Para que eu vou na igreja? Para voltar melhor do que quando eu saí. Tu quer ver? É porque justamente, elas não sabem como fazer, então elas pegam uma receita já pronta, como se fosse uma receita de bolo já do mercado. E aí funciona para outro, não funciona para mim. É difícil porque elas não vão conseguir manter. Vai se tornar desafiador. Por isso que é difícil a gente dizer assim, Aline... Uma casquinha... Toma 3 litros de água por dia. E aí o indivíduo... Vou começar. É isso aí que eu precisava vomita. Aí no primeiro dia ele mete água e vomita. Não, ele até consegue bem uma semana. Na semana que vem ele já tá no consultório frustrado de novo. Não, aí pior. Porque ele tenta aplicar uma regra. Aí ressaca é pior. Porque aí além de ele não conseguir, ele se sente frustrado, se sente incapaz. As crenças de autossabotagem só potencializam. Isso, aí aquele um copo que ele tomava antes já nem toma mais. Já não é nem os 3 litros. Eu não vou começar, eu não vou conseguir mesmo, então eu não vou nem começar. Isso também acontece com a estratégia de marketing, tá? É exatamente, para negócio é a mesma coisa. Eu fui uma vez, não consegui atingir minhas metas, meus objetivos, Desiste. É porque as pessoas estão vivendo de recortes. Então, eu até agora estava preparando um vídeo para fazer de que a luta, ela não é ganha. Os milhões lá do Popó, todo mundo diz que foi ganho em 36 segundos. Óbvio que não foi. Claro que não. A estética também não é ganha em 36 segundos. Exatamente. O marketing não é ganho, a psicologia não é ganha, a vida não é ganha em 36 segundos. Não é mágico, né? Não é mágica. A minha filha não nasceu em 36 segundos. Eu gerei ela por 9 meses dentro da barriga. Deus me deu uma sementinha muito antes. Né? Um processo. E antes disso, ele teve um casamento, teve uma história. Tu entende? Nada os milhões não são feitos em 36 segundos. Foi feita uma experiência por alguns pesquisadores, olha que interessante isso, sobre autoridade. E pegaram mulheres, eu achei o máximo isso. Pegaram mulheres e elas tinham que resistir a um choquezinho. Quanto mais elas resistissem a esse choque,
mais elas tinham autoridade. E sabe o que os pesquisadores, psicólogos se impressionaram? É que elas queriam mais choque. Mais choque. Oi? Estímulo. O estímulo, elas demais. sentiam dor e elas queriam sentir. Porque senão elas não iam demonstrar autoridade. E o que as mulheres na vida real hoje não entendem, e até os homens, é que a gente não precisa sentir dor para trabalhar. Exato, Dor para perfeito. ser belo, dor para ser mãe, dor para ter a casa limpa. Hoje eu acordei, eu até falei com o meu cunhado. Hoje eu tive que pegar uma carona. E ele disse, cunhada Bela, vai pro podcast. E eu digo, ai, cunhado, quem vê cara não vê coração. Eu acordei às 6 da manhã. Mas eu não tô falando que isso é dor, isso é escolha. Eu, pra poder estar aqui, maquiada, foi uma escolha, pra não virar uma dor. Eu cuidei primeiro de mim, do meu bem maior, da minha casa, da escola das minhas filhas. Me organizei com meu esposo. Então, quem vê cara não vê coração, porque já teve uma jornada É que é um antes desafio. disso. Não foram 36 segundos. Foi desde antes das 6 da manhã. A filha teve dor de dente. De madrugada, nós estava correndo pro médico com ela. Outra jornada. Entende? Então, tipo assim, quem vê cara não vê coração. Mas cá estamos nós. Quem vê cara não vê corre. Então, tipo Né? assim, ó, quando o paciente não consegue... Eu já atendi mais de 16 mil pacientes no tempo que eu fazia só sobrancelhas. 16 mil pessoas. Eu já fiz vários testes quando as pessoas iam com o filho para colocar na barriguinha em cima da maca. Quando o filho ficava chorando lá fora. E quando elas iam tranquilas e diziam assim, ó, tinha 2 processos. Hoje eu consegui vir, eu limpei a casa, eu fiz tudo o que eu precisava primeiro, eu me organizei, agora eu posso estar aqui. Deitava na maca, o trabalho fluía porque o inconsciente, o consciente, tudo deixava acontecer. As necessidades estavam bem resolvidas, estruturadas. O físico, o mental, aí o espiritual, ele pessoal, acontecia. Ele é íntimo, tu entende? Porque Deus não fez a gente para viver sem fé. Aí o resultado é tipo assim, ó, tu consegue te conectar com algo além quando o resultado acontece. Aí eu não sei como viver de fé, mas bota o pé na areia que Deus vai dar o chão. Bota o pé, mesmo que tu não enxergue. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E o segundo então, vem daí natural. tu vê a paciente que não consegue se organizar. Eu vim correndinho, mas eu sou obrigada a fazer o almoço, tal. Aí ela tá ali já querendo estar com o pé lá. Volta a outro momento. Ela não tá trabalho presente. não vai ficar bem feito. Porque ela não tá presente, ela não tá vivendo o presente, ela tá vivendo um futuro ou um passado. Ela e tá não amarrada, presente. é pior, ela tá amarrada, ela tá presa em coisas até que não são todas dela. Ou tipo assim, ó, eu tenho um casamento e eu preciso fazer esse procedimento. Não vou fazer. Não vou fazer. Eu já tive casos de pessoas que não me disseram a data. Porque chegaram na última hora pra fazer? Chegaram na última hora. No dia do casamento? Não, 15 dias. Uma semana antes, 10 dias antes. Pra fazer o procedimento estético. Mas tem uns que nem dá. A gente né? corre o risco de ficar um roxinho, vai ficar inchado, um edema, pode ficar. Sim, trabalha com agulha, né? Com aplicação no rosto. É diferente de fazer sobrancelha, né? É diferente. Aí 15 dias antes elas querem fazer E querem o milagre. Querem fazer o quê? Querem o que é a resposta? Os 36 segundos. Eu já tive uma paciente... Mas é bom, né? Querer milagre. Que ela me confundiu com as datas. Não, eu vou viajar e o casamento era no final de semana. E eu digo, nossa, a gente correu um risco tremendo. Tremendo. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Ela era madrinha de um casamento. Por Deus. Que foi suave, que não ficou nenhum roxinho. Mas, obviamente, que... Gerenciamento da sua vida. Aí que tá, as pessoas... Gerenciamento. As pessoas não se permitem... É por isso que a gente fala, olha só, primeiro organiza a tua vida, seja financeira, seja espiritual, pra depois ir pro ringue, pra arena do mercado, que nem eu digo, né? Porque, como é que eu gerencio... Pega um cara que tem muito sucesso financeiramente. Como é que tu gerencia uma baita de uma empresa? Como é que tem todo esse sucesso? Bom, porque ele sabe fazer a conta 1 mais 1 é 2. Simples, dentro de casa. E aí tu tava falando, e eu tava pensando assim, cuida do outro, né? Tu tava falando, dá o primeiro passo. E eu pensei assim, olha, cada pessoa tem um provérbio que é seu, eu acho, assim, que adota, né? E o meu faz muito sentido com a tua fala, por isso que me veio à tona de falar, gritou em mim falar, que é o seguinte, Deus unge muito aquele que se mexe pelo pouco. Então, às vezes, eu tô muito cansada, gurias. Às vezes, minha agenda tá assim, ó, e eu não consigo cumprir, porque começa a entrar telefonema e tal. Tem uns dias que são mais, né, turbulentos. Sim. Eu digo, não, eu vou fazer nem que seja 5 minutos. Se tá aqui pra mim correr, eu não tive tempo, vou correr nem que seja 5 minutos. Pelo menos eu dou uma volta na quadra correndo, pelo menos eu disse que... É o teu momento. Eu digo que eu corri, entendeu? E aí eu sempre venho... E aí, quando eu vou me sabotar, porque eu tenho déficit de atenção, tá? Então, eu aprendi, por isso que esse provérbio é muito forte pra mim, porque eu aprendi que mesmo
mesmo quando eu acho que não vai dar tempo, mesmo quando eu acho que não vai valer a pena, eu penso, não, eu vou ter que fazer porque eu me prometi, né? Deus vai me ungir se eu fizer o pouco. Ah, porque eu tô cansada, não quero arrumar casa. Vou pelo menos passar uma vassoura. 5 minutos, contado no relógio. Gente, chega no final do dia, tu olha, como é que eu fiz tudo isso? Como é que aconteceu? Como é que aconteceu? Porque tu se comprometeu a fazer o pouco, o Tu fez pequeno. por ti. Primeiro tu fez por ti. Pra não me frustrar, A porque eu tua conheço necessidade minha cabeça. Vamos dar essa receita de bolo pra elas agora? Ah, vamos. Tudo isso que Vamos. vocês falaram e nós falando aqui, Vamos. como é que faz isso? Como é que organiza? Vamos dar essa receita de bolo? Mulher, é Sim, simples. Sim. Acorda de manhã, É. olha pra dentro de ti, pra tua casa, tua família e escreve num papel tudo o que precisa ser feito. A nível pessoal, profissional. Bom, eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer comida, coloca ali, vai colocando. Eu preciso deixar a janta pronta, eu preciso deixar a máquina lavando, a casa andando, eu preciso atender tal paciente, eu preciso... Tantas horas eu tenho que estar no meu emprego, tal hora eu tenho que sair de casa. Coloca ali todas as tuas Atividades. exigências, tudo. E aí tu pega e coloca assim, ó, o que depende de mim? O que único e exclusivamente eu posso fazer, o que é meu? Quando tu começa a falar de ti, tu já volta a olhar pra ti. E quando tu olha pra ti, como eu faço pra estar pronta? Toma o teu banho, toma o teu café. Tu já começa a... Peraí, mas pra mim dar conta de A, B e C, eu preciso estar bem. Rapidamente, tu já vai ter aquela motivação ali de te arrumar e te preparar. Nem que seja... Ah, mas Karen, tu te arruma pra limpar a casa? Sim. Eu adoro ficar de pijama em casa, mas eu me arrumo pra arrumar a minha casa. Eu quero estar bem. Eu quero estar me sentindo bem, cheirosa. Mesmo que depois eu vou ficar suada, cansada, eu vou precisar do terceiro banho. Eu tenho que saber como eu funciono melhor. Então, você coloca ali todinhas as suas necessidades. E aí, de noite, durante 30 dias, você repete 30 dias. 30 dias, você olha para aquele bilhetinho e olha para aqueles compromissos ali, para aquelas atividades que dependiam de você. Mas, Karen, daí eu vou me frustrar, porque eu vou chegar na primeira noite e eu não vou ter cumprido todas. E aí a pergunta que tem que fazer antes de dormir é: o que eu posso fazer melhor amanhã para complementar o que eu não consegui fazer hoje? Diz um estudo, outro estudo. Eu gosto de trazer estudo, porque não é a Karen falando. Não, é um estudo. Foi testado, analisado, quantificado. São dados empíricos. Diz um estudo que se tu fazer isso por 30 dias, tu prospera mais em 30 dias do que em 6 meses não fazendo essa atividade. Exatamente. Então, resumindo, escreve no papel de manhã. Remanga as mangas e vai pra luta. Todas as noites tu olha aquele papelzinho. Onde que eu estou, o que eu fiz ou o que eu preciso fazer para melhorar esse objetivo. Com certeza tu não vai dar conta de todos. Aceita. Aceita que dói menos, esse é um ditado. Agora, com certeza, tu vai te aproximar muito mais deles do que antes de tu poder escrever. É uma receita uma coisa de que eu tenho para colocar né? aqui, que vocês já viram que a era que mais se fala em harmonização é a era atual? Uhum. Tem acontecido uma coisa, e eu vou falar aqui, isso não é para assustar, tá? Mas a geração mais feia que já existiu no mundo é a geração atual. É. E sabe por que se fala de harmonização? Porque o mundo está desarmonizado. Porque a mãe deixou de ser mãe. Uhum. Porque o pai deixou de ser pai. E daí o filho não consegue ser filho, quem sou eu? Uhum. As crianças não estão tendo identidade porque elas não sabem quem sou eu na fila do pão. Uhum. A Rebeca e a Sofia falam, mãe, tu só fala isso. E eu digo, mas isso é o óbvio. Porque Porque todo mundo acredita no que todo mundo óbvio precisa ser fala. dito. O óbvio precisa ser dito. Então, se o mundo está desarmonizado, não adianta tu querer harmonizar lá fora se a tua casa está desarmonizada. Daí eu volto para as necessidades físicas e mentais. Aí tu só consegue ter um espiritual consciente se o físico e o mental estiver organizado. E com bagunça, nada sai do lugar. Então, por isso assim, as regras. Mude as pessoas, regras. Mude as regras. Bote em ordem o que está em desordem, mas olhando para si. E para isso acontecer é preciso dizer não. Porque sempre o fulano vai ligar e vai pedir. O Beltrano, necessidades vão ter. Uhum. Mas a gente vai ter que entender, só de eu cuidar, eu e meu marido cuidar de 2 filhas e trabalhar fora, já não é o suficiente para não ter tempo para os outros. E isso não é feio, gente.
Não é feio eu dizer que hoje eu não posso dar almoço para terceiros. Porque eu deixei a vianda ou A marmita. ou a tudo marmita prontinho. Comidinha pronta. para 2, mas deixei a comida saudável. Olha lá. Pra o o que é arroz teu, e o né? feijão para o que é meu. As tuas E filhas. se eu não cuidar do que é Responsabilidade. meu, quem é que vai cuidar? Isso me faz pensar sempre assim, ó, se todo mundo, se uma pessoa cuidar da sua felicidade, só da sua, o Isto, universo inteiro seria próspero e feliz. isto. E eu vou pegar esse teu gancho falando sobre regras e também o da Karen, porque isso é protocolo de regramento, de autocuidado. Isso. Se não houver regras, dizem que regras é sinônimo de amor, né? A psicóloga aqui vai saber, vai me confirmar. A psicóloga dos meus filhos, quando eles eram crianças, me disse, regras é sinônimo de amor. Regras, de vez em quando, elas diziam assim, elas servem para de vez em quando poder ter um desvio, vamos dizer assim. Não é que você Pra vai ser se quebrada. não é que você vai se culpar, se chibatear porque não conseguiu cumprir, não. Mas é você voltar rápido, você. Aqui estão as regras. Isso é saudável. Até um bichinho de estimação, quando ele tem regras, ele sabe a hora de passear, ele sabe a hora de comer. Se é uma bagunça, você não chega a lugar nenhum. Agora, esse protocolo, né? Vamos listar, deixa eu organizar aqui meu dia. Isso é organização. Deixa eu organizar meu dia. Deixa eu chegar ao final do dia e fazer um inventário, né? Do que aconteceu, o que não aconteceu, o que eu posso melhorar. Isso é inteligência emocional. E tem mais uma técnica que eu vou trazer. Olha como a gente já está falando no conteúdo de liderança de vidas. Tem mais uma técnica que a gente gosta de chamar na administração, que é a técnica Pomodoro. Pomodoro é aquele brinquedinho que você põe tempo, é tipo um timer, né? Que ele vai... Aí o pessoal usa para controlar a energia da geladeira, para cozinhar muito, né? Então, ele tem formato de um tomate Pomodoro. E na administração, o pessoal na gestão de projetos, o pessoal usa essa técnica do Pomodoro, que é fatiar as tarefas grandes. Porque, às vezes, eu coloco no meu dia, né, Karen, e que nem tu disse, a gente sabota. A gente coloca no nosso dia uma tarefa gigante. Sabe que não vai cumprir. Mas fatia ela. Fatia em vários dias. Depende só de ti mesmo? Depende, Ou tu pode pedir ajuda? Exato, tem tudo isso. Na hora de fatiar, vai pensando, fazendo essas reflexões. E aí, chega lá no final do dia, não cumpriu, coloca pro dia seguinte. Mas faltou? pelo menos você colocou consciência. Exatamente. Conseguiu mensurar o problema. Agora é febre. E reorganizou pro dia seguinte. Ou seja, nesse jogo, você percebe coisas que daqui a pouco você tá adiando, que nem é tão importante assim. Tá ali na tua agenda, só quanto espaço, nem precisa ser desenvolvido. Isso. Né? Isso também é gestão de tempo. Quando tu fala de razão, de regras, a gente tá falando propriamente aqui de limites, né? O ser humano é o único animal no mundo que quando a gente não dá afeto e carinho, ele morre. Ele não sobrevive. O gatinho, se a mãe gato lá abandona o gatinho, ele vai sair catando comida, mas ele não morre. Só vai morrer se faltar comida, né? Mas ele vai lutar pela sobrevivência. Não é pelo afeto. Nós não. Nós, se não temos o afeto, nós rompemos com a realidade. Tanto o amor, o sim e o não, nós já registramos quando a mãe tá ali, ó, liberando ocitocina, que é o hormônio do abraço. Hoje as mães estão aqui, dando mamar pro filho e olhando no celular, né? Tanto que essa nem é mais tão uma característica enfática, forte para o autismo, não olhar no olho. Porque tem crianças que não conseguem ter mobilidade nos dedos, porque ficam no celular, ou porque... E não tô aqui criticando, mas já é um alerta aí pros pais. Um alerta, porque alerta a sociedade grave. dizem que a geração mais burra exato, com problemas quando tu essa. disse, eu tenho déficit de atenção, e quem não tem hoje? É. Com o Reels, com os vídeos Exato. rápidos, com as fórmulas mágicas. Uhum. Então, voltando pro afeto, quando a criança, ela entende o primeiro olhar de sim da mãe, ela tá ali, tomando mamar no peito. Essa criança vai toda a vida, o resto da vida dela, lutar pelo sim. Quando essa criança morde o bico do peito da mãe, ela já registrou o não. E adivinha, ela nunca mais vai querer ouvir não. Então, quando a mãe continua dizendo não, por mais que essa criança não queira, é a única maneira que tem de o cérebro desenvolver, através do não, do limite. Então, o não, esse não vindo com amor, com responsabilidade, ele entende que tem um contrato invisível entre eu e Karina. Esse é o teu espaço, esse é o meu. Uma barreira, Mas um eu limite. quero o teu espaço, então a gente troca combinando. Tu autoriza? Senão, não. Tem uma linha limite. Mesmo que seja o maior afeto do mundo, o amor de mãe, por isso eu trouxe a representatividade, vai haver limite com amor. Porque se essa mãe autoriza a morder o bico do seio, o que mais essa criança vai querer fazer para receber sim? Quando ela diz, essa mãe, somente sim, essa criança vai até o crescimento, fase adolescente, jovem adulto, e aí ele vai procurando limite. E muitas coisas na vida dão limites. Sinaleira dá limite.
etiqueta do mercado dá limite. E quando eu digo casos mais graves, a cadeia também dá limite. Eu sempre digo que Entende? quando a família não dá limite em casa, isso eu digo para meus filhos e gurias todos os dias. Isso. Mãe, por que não sei o que? Reclama, porque se eu não te dou limite em casa, a Isso. vida vai te dar. Só que o limite da vida é pesado. É pesado. É muito pesado. É pesado. É É. pesado. Faltou limite, a gente tem que sair daqui entendendo isso hoje também, sabe? Porque faltou limite, amadas e amados que vão escutar, faltou limite, faltou crescimento. Uma criança que não tem limites, ela não se responsabiliza. Uhum. Né? Por isso que as meninas disseram, mãe, tu fala só isso sobre... Ai, que conhece teu lugar. Olha a dimensão. A criança quer tudo mágico. Porque Ela quer tudo pronto. E o que tá né? acontecendo nessa geração atual? O ser humano, ele sabe tudo sobre o outro. O outro só coloca boca, só coloca botox. Para aí. Se tu sabe tudo sobre o outro, tu tá passando mais do que 6 horas por dia nas redes sociais. Por isso que tu não tem tempo. Desculpa. Eu quero modelar o outro, eu quero ser igual ao outro. Eu Ou não quero olhar pra mim, eu quero ser igual ao outro. Ou ao contrário. Ou eu odeio a estética porque os outros estão ridículos, tá? E eu. E tu. Aí se larga, às Aí vezes. se larga. Tu entende que tá os Uhum. extremos? Uhum. Aí o outro faz demais e eu não faço nada? Uhum. Aí eu tô obeso, eu tô isso, eu tô aquilo, aquela mulher é muito colorida, aquela outra é uma idosa de 60 anos, que tem Aí cara vira de crítica. 20. Daí o sonho vira Tu crítica. entendeu? É. A pessoa não consegue alcançar o que ela almeja Se tu- criticando o outro. Se tu fizer um cálculo, Aí critica o outro. as pessoas passam no mínimo 6 horas por dia no celular. 2 horas No pela mínimo, manhã. No mínimo. a última pesquisa que eu vi, Ó. já falava em 8. 8? Ó, Uhum. vamos colocar 6. Unindo o trabalho e o lazer. Uhum. Se tu 8. usar só pra lazer, 2 pela manhã, 2 pela tarde, 2 É. pela noite, tu vai perder 3 meses do teu ano. É. Nossa, é Nunca muita mais coisa. volta. Nunca Não, mais e volta. O tempo. E o problema da saúde ocular, gente, tá se agravando absurdamente. A gente entrevistou num dos nossos programas uma especialista e ela disse que antigamente era depois quase 60 anos para te usar aqueles óculos bifocais. Hoje, com 40 anos, já é indicado óculos bifocais. Por causa da tela. Fora a questão da curvatura, se tu for olhar imagens do ser humano no futuro. Se prostrando, né? Tá se Exatamente. curvando. Só sim. que assim, ó, aqui agora eu vou puxar pro lado aqui do marketing, né? A postura, ela é uma linguagem comportamental não verbal. Se você começa a, com o tempo, cada vez se curvar mais, você automaticamente passa a não falar com liderança, a não exercer liderança e a sua comunicação não fica assertiva. Então, a gente tem que retomar essa postura de lugar, de firmeza, essa postura de eu tenho controle da minha vida. Não é o celular que me controla. Uhum. E daí Não é a comida que me controla. E como é que tu vai fazer isso se tu não faz uma atividade física? Se tu não consegue caminhar? A gente não anda mais a pé, a gente anda só de carro. Uhum. Tá difícil mesmo dar limite com amor pra si mesmo. Total, Assim, total. esse é o ponto. Tipo, esse é o Até ponto. porque quando a gente dá, a gente se sente culpado. O que que mudou? Eu já passei por isso. Fica bom, né? Eu já Começa a passei por isso. alimentar, tu começa a conquistar aquilo que tu desejava. Exatamente. Será que eu mereço? É. Tu sabe que tem uma frase que ela tá andando comigo, que é: se trate com carinho. Uhum. Se trate com carinho. A minha filha, ela acorda às 5:30 da manhã, e o dia que ela ficou em casa na quarta-feira, na terça ela foi trabalhar com o pai dela, tá, ajuda nós ali. E ela disse: mãe, eu não quis dormir agora de tarde pra não perder o sono de noite. Eu digo: filha, Ótimo. não te tratou com carinho. Não, ao contrário. É. Sentiu o soninho Mas da tarde. aí tem a ver com a questão do autoconhecimento também, né? Porque mas- eu penso que essa negociação interna tem que ser muito autorresponsável. Mas tu vê o que Mas é- acontece, Aline, com uma criança que acorda às 5:30 da manhã, Ah, 13 sim. anos de idade. Sim, ela Mãe, acordou eu fiquei- cedo. Aí eu sim, fui chegando aí e foi eu ao disse pra contrário. ela: vai fazendo o teu bifinho. Ela levou 2 horas pra fazer o bifinho. Por quê? Cansada. Cansaço. Uhum. Minha filha te Ah, trata não. bem. Aí pode Sentiu até se um so- machucar, né? Se machuca. Uhum. Por que não se tratou bem? Por que não dormiu? Ah, mas e se eu perdesse o sono? Poderia ler. É, Poderia É. ficar com a mãe. exato. Por que não se tratou bem? Essa Uhum. frase anda comigo. Se trata bem. Quer uma aguinha? Toma. Toma. É. Mata a sede. Por que não matar a sede? Sim. É tanto não na vida da gente que a gente confunde as necessidades físicas. Isso, vira É. mito. Aí É. passa para as mentais, as espirituais, que Total. o conjunto disso é o que? A nossa identidade. Identidade, é. Eu lembrei de uma... Autoconhecimento. Tem uma frase que é mito, assim... É mito no mercado digital, inclusive, né? Uhum. Tu vai me dizer essa frase com Uhum. mais clareza, que ela diz assim, ó... Enquanto eles dormem, eu produzo. Parece um egocentrismo, Sim. parece uma coisa de autoridade, Sim. mas peraí, mas o sono faz parte do meu eu individual. Sim, eu já vi muitos coaches. Eu preciso é. dormir, e onde é que vai essa falta desse sono? Eu já vi coaches de alta performance. Gente, eu vou fazer assim, ó. Alta, tá? Alta entre aspas, né? Alta performance, dizendo assim: pra que dormir? Isso é uma brincadeira, né? Inclusive,
E quando a gente se fala, tem 2 formações de coach, né, que eu uso para meus clientes tomarem a responsabilidade. Eu não aplico, tá? Eu não, só porque realmente minha profissão é marketing. Mas assim, o que acontece isso aí é um mito. É um mito porque Claro. eu acredito que todo projeto... Tá contrariando a natureza. Eu tô... quase todos os dias eu abro janela para novos projetos. E a gente sabe que num projeto novo, a gente tem que dar um gás, como se fosse um tiro, com maior força, num determinado período. Mas a gente tem que colocar um limite nisso. Então, se eu sou adolescente, se eu sou jovem, se eu tenho gás, e eu tô ali num propósito, num projeto desafiador, ok. Porque você sabe que aquilo vai te levar para um próximo nível. Mas tem que ser proposital, tem que ser pensado, tem que ser com riscos calculados. Analisado, né? Entendeu? E tem que ser por um tempo curto. Por quê? Porque tu não pode fazer daquilo o teu ser e ter orgulho disso. Eu sou Mulher Maravilha. Aham. Entendeu? Então, assim, eu jogo de atacante, bato pênalti, sou goleira. Aham, 1001. Entendeu? Eu acho que a vida, nós somos seres integrais sistêmicos. Nós, mulheres e homens também, temos o direito de ser maravilhosos em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente não precisa ser utópicos. A gente não precisa ser uma mulher com poderes Não, basta ser tu. O teu poder já tá na tua essência, meu amor. Basta tu cuidar Entendeu? do que tu tem pra cuidar. É, Sabe o que exatamente. eu acho? Quando tu diz assim, basta tu ser tu, vamos aprofundar um pouquinho mais, assim. Porque... Ui, isso aí dá muito profunda. Gente, assim, eu sei que nem sei que horas que a gente tem, mas eu queria 5 entrar minutos. nessa. Eu 5 queria entrar minutos. nessa emoção que é o medo de ser eu. 5 minutos pra gente ensinar. A gente começa falando de identidade, se apresentando, e tem um medo de ser eu. A gente vai continuar esse papo no próximo podcast com outro título, mas é a sequência, né? Isso, medo de ser eu. Quando as pessoas assim, quando a gente trabalha com mentoria também, eu atendo alguns colegas na área da psicologia, e por N dificuldades ou facilidades ou questões pessoais, interpessoais, como se diz, Karen, eu não consigo alcançar meu número de clientes, Karen, eu não consigo prosperar, né? Várias áreas, mas eu tô me apropriando aqui da minha, né? Então, a gente faz ali o trabalho de mentoria, né? Um trabalho com Sim. começo, meio e fim, e aí tu analisa ali a dificuldade da pessoa e tu entrega aquele prolabore para pessoal, isso aqui tu tem que produzir, isso aqui é teu. E aí, quando eu vejo que as pessoas, mas eu tenho medo, mas medo do que, amada? Medo do que, amado? As pessoas têm medo do sucesso. Qual é o pior que pode acontecer? Eu faço Não, perguntas nos pior clientes do também. que onde tu está. Tem medo de abrir um vídeo, mas o que pode acontecer de ruim? Isto. Então, as Julgamento? pessoas, Aline, elas têm medo de brilhar. É. O que eu acho que mais descaracteriza o ser humano hoje é o medo de ser quem ele nasceu pra ser. Se tu vai perguntar assim, qual é a tua profissão que tu escolheu pra ser? Eu brinco de psicóloga desde que eu nasci, eu cuidava das pessoas, eu era até a irmã metida. Eu queria salvar o pai e a mãe das turbulências das adolescências. Mãe, como é que tu aguenta, Karine, a Renata, assim. Olha o excesso do cuidado, ninguém me pediu pra cuidar, já tinha pai e mãe pra aquilo. Sim. Quando a gente quer tanto um lugar, a gente até tenta ocupar o do outro, né? Uhum. E nada como calibrar essa dose. Então, quando Agora tu me fez me pensar como é lindo a maturidade, porque aí tu vai crescendo, vai encontrando o teu lugar. O teu lugar. Isso. E aí tu assim, mas ajuda, medo E aí- de não e aí- prosperar, não, medo de prosperar. E aí Esse é o o quanto, ponto. Gurias, e aí o quanto que a maturidade, ao invés de ser um orgulho para as pessoas, acaba sendo um sinônimo de envelhecimento. Uhum. Ou seja, as mulheres, Gurias, tu agora tá aqui, Karina, não é lindo uma mulher madura, orgulhosa da sua Nossa. idade? Cuidada, investida. Cara, sério, fala sério. Não que a gente tem que deixar as rugas assim, aparecer, não cuidar. Não é isso, Mas tá? vai aparecer. Vai aparecer, mas assim, tu Aceita, cuida, tu nutre, né? Mas não é que eu queira... Tu mesmo postou uma história outro dia, um cachorro todo flácido e o outro todo puxado. E aí, onde é que tu botou teu dinheiro, né? Aham. E aí o outro respondeu, não vou te contar. Não precisa ser tanto, né, gente? Vamos envelhecer com naturalidade. Claro, a gente tem que se cuidar, a gente não vai se largar porque percebe. É que nem um carro velho, tá? Um carro velho sempre vai envelhecendo, vai ficando velho. Só que um carro velho bem cuidado, ele vira valioso. Ele vira... Vale ouro. É um vale- tesouro. Ele vale muito. Ele é vendido pra colecionador, ele é disputado, né? Aqueles Fuca antigão, né? Bem cuidado. Agora, pega um carro velho que tu nunca cuidou. Ele vira uma sucata. Entende? Mas Com assim, certeza. a maturidade, ela tem sua valia, ela tem seu valor. E é muito lindo. Agora, a maturidade não cuidada, ela vira... Nada. E perde o... Eu não gosto da palavra. Ela é uma palavra, às vezes, mal usada do empoderamento. Mas tu quer ver, Aline? Eu tenho pego pacientes com 50 a mais, 60 a mais. Como é que pode uma paciente com 50 a mais colocar no bolso pacientes com 20 mais e 30 a mais?
E é o que tá acontecendo. Uhum. Elas não sabem o poder. Sabe quando tu fala assim, eu vou fazer a festa de 15 anos da minha filha? É mais a festa de 15 anos da mãe do que da filha. De repente a mãe não teve e quer fazer pra filha. Gente, peraí. E a filha nem sabe o poder que tem, Nem né? sabe o poder Não que consegue tem. nem brilhar. Aí daqui a pouco ela fez 18. O projeto de vida da filha tá sendo vivido pela mãe. Vivido pela mãe. Daqui a pouco a filha faz 18 e ela pode tirar a carteira de carro e a mãe vai lá e compra um carro deslumbrante pra ela. Meu Deus, eu vou dar cavalinho de pau. E a filha, ai mãe, querendo, para com isso, não faz fiasco. Tu entende? Tá assim a geração atual. As mães acabam querendo brilhar tanto, daí elas passam o lugar da filha e ainda Porque não castram a viveram o filha. seu projeto de vida. Castram a filha. Porque A não criança viveram o quer seu brilhar. projeto de Aí vida. Não tem a sua identidade Aí também. o que que acontece? Por isso estão em alta com o tal da constelação familiar também, né? Para as pessoas se encontrarem em seus lugares. A Porque geração fala sobre isso. mas a Independente se funciona ou não, né? Cada um tem seu lugar. tá em alta as pessoas. A gente vai falar sobre isso, hein? Não sei se é nesse episódio, mas vamos. Mas o que acontece? Eu sou contra ir de carteirinha aqui. Já digo, já assino embaixo e carimbo aqui como psicóloga. Não tô falando, não tô. Olha a cara dela, tá tentando falar. Não tô entrando se funciona, não. Só tô dizendo por isso que tá surgindo tantas filosofias em volta das coisas nos seus Mas lugares. pra quem já tá nos ouvindo aí, cuidado. Cuidado com essa técnica. Porque todo mundo quer olhar pelo outro e fazer pelo outro e não consegue fazer por si. Sim. Tu entendeu? Então, daí as meninas estão achando tão ridículo e assim sucessivamente, entendeu? Mas eu digo assim, elas conseguissem fazer um pouquinho do que as 40, 50 mais estão fazendo. Gente, eu tô pegando pacientes assim, 50 mais, assim, ó, que eu quero ser enganchada com elas. O posicionamento de... firmeza de Uma vida, elegância, sabedoria. né? Elegância. Gente, não precisa ser rica, desmanjar dinheiro no bolso. Não. Basta saber quem Mas eu sou, isso como eu quero estar. A experiência, meu legado de vida, gente, no marketing chama isso jornada do herói. Mas tu quer ver? A experiência eu de vida perguntei que só pra tu uma tem. mentora se nós íamos ser rica. E ela disse assim, ó, me pergunta de novo. Ela disse, não, rica tu já é, tu vai ser milionária. Porque a riqueza é tu ter dentes bem brancos, é tu poder dar um sorriso e a bochecha de bulldog não cair. Porque isso te faz perder a autoridade. E daí as mulheres estão descobrindo isso muito tarde. Porque elas não precisam deixar virar o rosto de maracujá. Não precisa mais. Porque o papel, depois que tu quer desamassar ele vai ficar marcas. A ruga, ela vira uma cicatriz. Dependendo da profundidade. A gente Não consegue deixa, tirar, né? Não deixa não aprofundar. consegue. Agora, não é ficar refém, entrar no cárcere, que é o que a Karen tava dizendo antes, né? Tem Dizendo duas assim, vias. Tem duas vias. Então, assim, a estética, ela vem para que eu possa potencializar meu brilho da maturidade de uma forma saudável. Mas eu também não posso ficar refém. Agora eu quero ser 20 pro resto da vida. A estética, ela é um contexto de dentro para fora. Porque quando tu consegue cuidar da tua casa, dos teus filhos, Do teu emocional, do do teu teu emocional, espiritual, do teu trabalho, e depois, ó, agora do eu teu vou íntimo. lá. Agora eu vou lá ver o que eu posso fazer. É um skin buster, é uma hidratação, é um colágeno, é um botox, é dividir o ácido hialurônico em coxinhas de gordura que eu já perdi. Não é sobre produto e quantidade. É sobre menos produto e mais qualidade. Eu trabalho assim. Perfeito, adorei essa frase. Então não é sobre tu deixar as pessoas com cara de fofão. Porque ninguém sai de casa pra ficar ridículo. Aí é sobre profissionais que não têm coerência. Tu entendeu? Agora, é sobre, tipo assim, ó, olha com 30 o que é os coxinhos de gordura que tu perde na face, com 40, com 50, e vai repondo. Vai repondo, vai bioestimulando. Não chega lá, não machuca a pessoa. Tem muitas coisas, mas tu vê, a pessoa, se ela chega no meu consultório e fala assim, ó, desculpa, eu não dormi essa noite. Então já não dá pra fazer. Mas tem solução. Eu já dou outros indicadores pra ela. Eu já dou soluções, eu já indico coisas pra ela tomar. Uma melatonina, por exemplo. Sabe, coisas tão simples que ela pode fazer pro sono voltar e que vai rejuvenescer. Essa semana mesmo, minha sogra disse, eu perdi o sono e parece que o meu tratamento foi por água abaixo. Eu digo, e vai. Porque o sono cura coisas que a gente não pode nem imaginar. O sono emagrece. E fui relatando ali pra ela. Fui relatando. Uhum. Eu disse, então, se tu te sentiu sono na tua idade, com mais de 60 anos de idade, durante o dia, durma. Quer dormir um dia, Respeita 2, até recuperar tal exaustão, durma. Mas depois saia jovem. Sabe o legítimo soninho de princesa? Sim. Hoje é como se a gente não pudesse, proibido. É o contrário. É autoconhecimento, né? Eu saber os meus limites. Eu saber meus limites. Por isso que é uma palavra tão... Assim como a palavra empoderamento, o autoconhecimento tá tão em alta. O propósito também. Chega a ser clichê essas palavras. Né? As pessoas fazem, mas não sabem o que significa. É que tá, mas tá tão em alta por quê? Porque tem uma Elas necessidade... seguem moda. Elas seguem a modinha.
Mas elas não têm entendimento, né? Aí que tá. Por isso que elas acabam caindo num clichê, numa superficialidade. Isso. Né? E aí depois, a cada momento, elas vão tendo que buscar uma novidade. Exatamente. Uma novidade. E agora, Aline, a gente tem que ver essa questão aí, ó. A farmácia tem que se manter, a indústria tem que se manter. Isso aí, guria, isso aí rende um outro programa. Inclusive, a gente tá no nosso tempo, Nosso time! Mas tem muito para falar. Não dá vontade de terminar, né? Não dá vontade. Viu como explode tua mente? Vê se não explode, nos deixa dicas aí, até perguntas nos nossos arrobas. Que as pessoas gostariam de ouvir, né? Dessas profissionais aqui, Mas né? pode ter certeza que isso aqui, ó, foi só um puxãozinho, assim, ó, do fiozinho sabe, do rolo da novela de lã. Mas assim, ó, esse novelo é grande. Só um ui, como a gente fala em vitamina D. Ai, meu Deus. Ui é nada do nada da miligrama. Gente, vamos convidar vocês, vamos encerrar, primeiro, de novo, dando um agradecimento à sua participação, dizendo que esse projeto vem para ficar, não fica apenas no podcast. Nós vamos lançar, a gente já deu spoilers aqui, que a gente traz técnicas, vai trazer uma série de questões aí, de ferramentas para você, porque o que a gente quer é cumprir o nosso propósito, né? É realmente potencializar a mulher ou o homem que tem dentro de você, né? Por dentro e por fora. Então, é esse equilíbrio, não é a cárcere. Não é algo que a sociedade me impõe. Não é algo mas é algo que tem a ver comigo, com a minha essência. Não é eu me enlouquecer com o que o outro faz, porque o brilho das redes sociais ofusca os olhos e nos apavora, né? Essa vida eu não tenho condições, então não vou nem fazer. Não, gente. É com um pouquinho que Deus te unge. É com o primeiro passo. É com algo que é pra ti. E é isso que a gente quer te mostrar, para você não se desesperar, para você fazer acontecer dentro das suas possibilidades, para você ser feliz, ser próspero, né? Para isso que a gente está aqui, seja na liderança da sua carreira, seja na liderança da sua vida, seja na liderança da sua autoimagem, seja na liderança da sua mente, né? É sobre isso, é sobre esse propósito. Então a gente quer te convidar, vou deixar as gurias também falarem, mas o propósito aqui, a chamada para ação que eu te faço aqui agora é: nos acompanha, comente, deixa sugestões de pauta, dê um apoio, dê um estímulo para nós, né? Vê se faz sentido para você, se você vai gostar dessas pautas ou não, porque aqui, ó, a gente tá fazendo com muito carinho. Muito carinho. Muito carinho. Eu quero encerrar com uma frase que eu li. Na verdade, é 2 pensamentos, assim. Eu acho que tenho quase certeza que o Nelson Mandela, um cara, né, muito bom, ele escreveu coisas muito boas e ele falava assim, ó, o nosso medo mais profundo não é de crescer, mas é que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos infinitamente poderosos. Entenderam a frase? O nosso medo não é aquele que faz nós nos sentir inadequados, mas é aquele que faz nós nos sentir poderosamente mais. E quando eu disse eu acho que ele lia um autor, escritor, que se chama Paulo. Paulo ele escrevia algumas cartas nas cidades que ele visitava. Como ele estava distante, Apóstolo ele queria... Paulo, tá falando do Apóstolo Exatamente. Paulo. Uhum. E ele queria deixar mensagens lá de conforto para os outros amigos que ele conheceu. Então, ele falava de um lugar para o outro, aqui para os romanos, aqui para os Timóteo. E lá, para Timóteo, ele escreveu em Timóteo 4, verso 8, ele diz assim, ó, não deixe que ninguém menospreze o dom que há em você. Quando ele está dizendo isso, esse texto aqui, essa frase de Nelson Mandela também está dizendo a mesma coisa. Uhum. O teu medo não é de tu ser inadequado. Porque muitas vezes a gente e pronto, fazer o quê? O nosso medo é de brilhar. Mas aí, como a gente tem esse medo de brilhar, a gente acaba deixando os outros nos menosprezar. Antes de passar a fase para a Karina, deixa eu puxar isso que tá dizendo, para complementar com algo também científico que tá lá nas leis da arte da persuasão e da influência. Existe um gatilho mental que é o gatilho da aceitação. Eu sempre quero ser aceito, só que aí tem outro pega, que é o seguinte: quando eu brilho, eu me distancio daqueles que não conseguem me acompanhar, daqueles que se ofuscam com a minha luz. É a sombra, né? Ninguém gosta de sombra. Né? E pode. Por isso que eu me saboto. Uhum. É natural, isso é do ser humano, tá dentro de nós. Culpa, né? E a gente não pode responder por quem fica atrás. A gente precisa continuar andando. As e é um crescimento atrás. Obrigatório, não tem volta. Então, a mensagem que eu deixo nesse encerramento aqui dessa conversa linda: não acredite, não acredite em nada do que inventaram sobre você.
Não despreze o seu dom, o seu talento. Poxa, tantas coisas escritas há tanto tempo e as pessoas acreditando em mentiras, que vieram pra sofrer, que vieram pra ser pobre, que vieram pra não ter um salto alto, que vieram pra não brilhar, que vieram pra não ter um casamento feliz. Mentira, não acredita nisso. Uma hora de falar Meu sobre desejo. a história disso, por que tem esses gatilhos hoje na sociedade, mas é outro episódio também, pra vocês desconstruindo isso aí junto Aqui conosco. já é encerrando. Nossa, é. Bom, deixa o mel, Deixa né? a bola picando. Deixa. E a frase que eu vou trazer aqui, que é uma frase que eu uso muito em mentoria, desde o tempo que eu só fazia sobrancelhas, que é do pai do visagismo, Philip Hallowell, que ele fala que o belo vai além. E a gente não nasceu para estar desarmonizados. Então, se a nossa casa estiver desarmonizada, a gente por dentro estiver em desarmonia, o resto vai estar. Então, assim, ó, se tu cuidar de ti, das coisas simples, da alimentação, do sono, do ar que tu respira, de botar o pé na terra e sentir a energia que a terra, tu vai conseguir viver a estética real. Tu vai conseguir ir no consultório e tu vai ter um resultado 100%, não 70%. Eu também tenho cura para quem não se cuida. Não é que a gente não tenha solução. Mas o resultado não precisa ser só 50%. E volta depois com o tempo. É que nem um remador de cabeça. Você cura a enxaqueca com um remédio, ok, mas depois ela volta se você não encontra a origem. Tu seca o vasinho. A metafísica da saúde, olha, mais um episódio aí. Tu seca o vasinho, lá tem a obstrução, lá, o sangue lá tá... A gente tá com um problema de má circulação, pode estourar em outro lugar, tá tudo certo. O envelhecimento, ele tá acontecendo. A decadência tá acontecendo. Mas a gente tá ali para isso acontecer com uma velocidade pautada. Mais natural. Sabe, o gerenciamento do envelhecimento, sim. É com isso que eu gosto de trabalhar. Então, não é só para os meus alunos que eu falo que o belo vai além. É para os meus pacientes também. Deixa acontecer, deixa brilhar, mas tu tem que aceitar quem tu é. Se tu gosta de... tu tem que saber se tu gosta de ovo cozido, ovo frito, gema mole ou gema dura. E se respeitar. Eu sou assim, ponto final. É porque as pessoas não se conhecem que a padronização da estética tá acontecendo hoje em dia. Ai, é aquela boca da Angelina que todo mundo quer e vai e cola. Faz Ctrl-C, Ctrl-V, né? Isso. Porque eu não sei quem eu sou, então eu quero algo que já dê Exatamente. validade e aí as no mercado. crises existenciais, né? Sim, porque eu me dou conta que aquela boca não combina comigo. O rompimento da realidade, pior, né? Qual é a minha realidade, qual é a realidade do outro. E olha só... Crise existencial. E quando eu faço Ctrl-C, Ctrl-V do outro na minha vida, não combina comigo, aí piora a situação, porque aí eu não tenho nem a minha fórmula, a de quem funciona não casou, e agora, o que eu faço? Né? Eu não encontro uma saída, é como se fosse um labirinto. E o que tem que deixar bem claro aqui no mercado? Eu dizia isso no tempo que eu dava só curso de micropigmentação. Gente, vai se manter no mercado quem resoluciona os problemas. Sim. Porque tu chuta uma moita, sai um profissional. Ou não. Não Sim, profissionais, exato. amadores. Profissionais em aspas. Entre aspas, né? Porque quando tu é profissional, tu não precisa fazer promoção, propaganda. Não. O tempo te traz. O paciente te procura, porque ele traz. quer resolver o problema dele e basta. Eu prefiro atender 1 do que 10, não é sobre quantidade, é qualidade. Hoje é a mesma coisa. Virou moda esteticista fazer tudo, mesmo que não pode. Virou moda, eu estou estudando, mas eu quero atender, eu quero aprender. Puxa, vai aprender no boneco. Não destroçar a vida dos outros. E quem é que resolve no mercado? Então, vai se manter no mercado, hoje, quem resolver. Quem é que tira esse monte de tatuagem agora do rosto? Quem é que cura esse monte de cicatriz que estão deixando? Entende? Agora, da última formação que teve, não sei se foi na PUC ou na Uniriter, de 47 formandos, 43 foram para a área da estética. Muitos nem encostaram a mão numa agulha. Como é que vão para a área da estética assim? Então, tome cuidado. Qual é o profissional que tu procura, né? Tem que ter nosso valor, a nossa identidade é única. A gente é uma rosa e a gente não pode ser despedaçada na mão dos outros. Isso é tão forte que o mercado está comprando muito, nunca se comprou tanto antes,
quanto antes os profissionais que têm prova social, que a gente chama no marketing, que é aqueles depoimentos, aquelas validações, e de fato o próprio consumidor já está se dando conta disso. Graças a Deus. Ele já está se dando conta. Nós vivemos na era do marketing 6.0, que é uma atenção totalmente voltada para o consumidor, na atenção plena dele em A relação a isso. jornada do cliente. A jornada do cliente. Claro que muitos ainda é difícil identificar, né? A gente ainda cai no conto do vigário, assim, mas graças a Deus... Sabe por quê? Porque tem um nicho de pacientes que também não tem para pagar. Também Então tem isso, vai que aí na coloca questão ele do mais em preço. risco. Mas, tipo assim, ó, faz Se menos. entrega pra qualquer proposta, né? Se torna Faz vulnerável menos, para ou não faz. Né? Tu entendeu? Porque assim, ó, depois pra resolver, Ou busca recursos mais naturais, né? não tem um dia, Aline, que eu não tenha no meu telefone ou no meu Instagram pacientes Pedido de socorro. pedido de socorro. Como é que eu tiro Tira isso? essa boca, tira O essa que é que eu bochecha. faço com isso? Não combinou comigo. E eu não me interesso o serviço que apareça, eu vou tentar resolver. Se eu não conseguir, a gente passa para um outro profissional. Que consiga. É sobre isso. E sobre o Ctrl-V e Perfeito. Ctrl-C, a prova melhor aqui cabe para fechar com chave de ouro aqui que, ó, mesmo nós sendo Ctrl-C e Ctrl-V, a gente não é igual. Aquilo que a Karina necessita, embora seja minha gêmea, é igualzinha, os trejeitos, a maneira como a gente se expressa, A talvez. voz. Não, ela é única, ela tem o jeito dela, eu tenho o meu. Aquilo que serve para ela no mercado, tanto de saúde mental, quanto de marketing, quanto de biomedicina de beleza, não cabe para mim. E tá tudo bem. E a gente segue, né? Isso é Bora? uma verdade muito... Só pra gente finalizar, o pessoal dar risada com a gente nos bastidores, isso é muito verdade. A gente tá acabando há 15 minutos, eu tô tá acabando aqui, agoniada só mais já. pra encerrar da minha parte, olha só. A gente tava discutindo o logotipo, né, gurias? Uma gosta mais do dourado, do preto, outra gosta mais colorida, e é uma pura Tu nunca verdade. viu tanta Eu diferença nas gêmeas, né, Lili? Gurias, ontem de noite mandei mensagem pro Gabriel, que tá aqui atrás, nos bastidores. Gabriel, não sei se se vai rolar o podcast amanhã, porque as gurias estão tão discutindo coisas do programa. A cor da marca. Quando a gente vai na manicure, né? Nossos problemas começam... Meu Deus. Só pra escolher a cor do esmalte, muito bom. Mas mulher tem isso, né? E gêmeas ainda, né? Assim, Mulher não, mas cada uma tem com a sua isso, personalidade. Mulher tem isso. Mas é pra comprovar, realmente. No nosso não caso, existe... em dose dupla, né? Em dose Piorou. dupla. Mas realmente, cada uma tem Lembrando sua que personalidade. isso não é um defeito, isso é qualidade. É isso Não, que claro. faz nós ir além. Exato. Porque essa é o necessidade... complemento. Sabe, esse medo de será que é a cor certa, será que é a cor errada? É o isso carinho, faz a gente é o se carinho com o tornar projeto. exigente, a gente querer Carinho o com o melhor, projeto. A sabe? gente tem que se tratar bem. Isso é muito A gente bom. não aceita É menos. muito bom. Eu tava risada, eu disse, guria, tá tudo certo. Gente, e temos que encerrar nosso episódio. Primeiro, lançamento, Dia das Mulheres. Feliz Dia da Mulher. E você, que é um homem, ó, por favor, leve uma flor, né? Um bombom, alguma coisa. Agrade sua mulher, que você vai ser agradado, com certeza. E acima de tudo, leve respeito, carinho e consideração. Enxerga essa mulher. Enxerga essa mulher. Guerreira, Enxergar essa é força. colocar lupa. É exato. olhar profundamente, assim. Nossa. Entender que a mente masculina é diferente da feminina e que os dois se complementam. É ouvir o que ela fala, né? Não o que ele quer. Mulheres adoram ser escutadas. É isso É um aí. grande E vice-versa, presente. né? A gente também tem que escutar o que o homem fala. Claro, né? embora o homem não fale tanto, né? Mas fala. Tanto como assim, não tanto quanto mulher. aos Dizem que- que as Não, mulheres falam o mais. como é que silêncio é? às vezes fala mais. E como é que do é é? verdade. Aos que não têm dinheiro, né? Não dê presente, mas se faça Presente. presente, né? Ótimo. Exatamente, é isso aí. Fechou. É isso aí. Aos que encerrou. não têm dinheiro, se façam presentes. Presente. Amém. Gente, Porque uma dupla é isso. infalível. Infalível. Amém. Gente, acompanha nas nossas 3 redes, tá? O desenvolvimento do projeto, que a gente vai estar lançando novidades, vai abrir todos os canais aí, vários pra você. Só acompanha nos nossos Instagrams, nas nossas redes, que vai dar tudo certo. Pra você estar coladinho com a gente e crescer todo. Tchau, em cada pessoal. episódio. Até as próximas. Até as próximas. Até as próximas. Até as próximas.